Muito boa tarde para você que está em casa. Está começando ao vivo o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelo canal 12.3 da TV aberta, além do 7 da NET e 9 da Vivo TV. Estamos também na internet, no câmarasjc.sp.gov.br e também no YouTube, no @TV Câmara SJC. Eu, Bruno Castilho, vou estar com você até o dia 25 de novembro aqui no comando do Hora do Esporte, enquanto o nosso querido Vieira Júnior curte as suas merecidas férias. Ele chegou já nas praias de Alagoas. E enquanto eu estou aqui no comando, vai ser um prazer inenarrável estar com ele, o Paulo Ricardo, nos comentários aqui do Hora do Esporte. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que estão em casa nos acompanhando, iniciando a semana da melhor maneira possível, com muita informação e muito esporte. Muita informação e muito esporte é o que a gente promete aqui no Hora do Esporte. E também quem faz o programa com a gente é o Luiz, que leva a informação para a comunidade sul aqui de São José dos Campos. O Luiz, que a gente vai dar o soquinho. Eu não sou bom no soquinho, hoje foi mais ou menos, Luiz. Mas ele que leva a informação para a comunidade surda de São José dos Campos, informando sempre sobre o esporte da cidade. E para começar o Hora do Esporte de hoje, a gente fala de vôlei, porque o São José entrou em quadra na última sexta-feira, querendo se recuperar na Superliga depois de 2 derrotas seguidas. E o adversário da vez era o Praia Clube, que tinha a mesma campanha que os joseenses na competição, até esse jogo. Porque o Marvin Pinho vai contar um pouco da história dessa partida, tudo o que aconteceu, com imagens do Elder Soares. Dá o play, Matheus. Não parar os bloqueios, melhorar os saques. A 4ª rodada da Superliga deixou lições ao São José. A nova derrota em casa, agora diante do Praia Clube, também mostrou ao técnico Reinaldo Bacilieri a necessidade de melhorias no ataque. A gente oscilou muito no ataque, né? A gente tomou bloqueios em excesso, né? Tomamos acho que 15 bloqueios em 3 sets, é muita coisa. Então é uma situação nova que a gente nunca tinha tomado. Os dois times chegaram ao ginásio do Teatrão em situações bem parecidas. 2 derrotas e 1 vitória na Superliga. Mas enquanto o Praia Clube tentava a 2ª vitória seguida, o São José buscava a reabilitação. Os visitantes começaram animados, em ritmo forte. O São José tentava acompanhar. Nessa, a bola até passou pelo bloqueio, mas foi direto para fora. O ponto marcou a primeira vez do São José à frente no placar. O jogo seguia acirrado. A deixadinha do Luan pôs fim ao rally. Mais um ponto joseense. Quando o jogo apertou de novo, Marcos recolocou o time da casa na frente. O empate veio em seguida, mais uma vez, 19-19. A dinâmica continuou se repetindo. Nesse ataque do Praia Clube, 21-21. Aí o erro dos visitantes deu a chance do São José. O saque parou na rede. 7 point joseense, 24-23. Então, o erro trocou de lado, 24-24. Mais uma chance, saque do Praia Clube e bola dentro dessa vez. Praia Clube na frente e 7 point para os visitantes. A esperança de um novo empate parou no bloqueio do central Pietro, 26-24. É um pouco de ansiedade, talvez. Às vezes é um momento também, às vezes a outra equipe também tem o mérito de fazer uma boa leitura. A gente tem muito estudo, então a gente sabe praticamente tudo que vai acontecer no jogo. Cabe a gente executar melhor do que a outra equipe. Eles tiveram boas escolhas, a gente não teve escolhas tão boas assim. E num momento decisivo como um match point, um set point, é determinante. O São José voltou repetindo erros. O primeiro foi no saque. Mas no ataque, a equipe tentava compensar as falhas. O bloqueio não conseguiu segurar o Luan. Ponto do oposto e 2-2 no placar. Mas nesse novo bloqueio do Pietro, o Praia abriu 3 pontos, 7-4. Mais um bloqueio agora do Franco, 10-6. Nesse lance, o bloqueio até acertou o tempo, mas errou a mira. Mais um ponto para o Praia Clube. O São José não desistia. Para isso, contava com Juninho. Mas estava difícil parar o Franco. Mais uma vez, o bloqueio joseense não funcionou e o oposto anotou mais um, 21-16. Nessa deixada, o Praia chegou ao set point, 24-19. E no erro de saque do Iago, fechou mais um,
25-20. Os dois principais jogadores deles receberam praticamente 70% das bolas e foram bem, né? O Franco rodou a 50% das bolas, recebeu acho que 23 bolas, o Michael 20, os outros não passaram, ninguém teve 2 dígitos, então foi um jogo dentro daquilo que a gente esperava, mas são 2 atacantes que a gente sabe que tem capacidade de jogar marcados, né? São caras muito altos, né? Vão muito alto, então eles foram muito bem nesse sentido, os jogadores de segurança deles agiram conforme esperado. Maicon era destaque no ataque e também marcava presença nos bloqueios. Com jogadas assim, mesmo com a diferença pequena, o Praia mantinha a frente. No saque do Guilherme Rett, a disputa na rede foi grande, mas, mais uma vez, o Praia se saiu melhor. Chance do São José passar à frente e a devolução de primeira do Vini surpreendeu. Os donos da casa liderando o set pela primeira vez. O Iago ganhou confiança e, nesse lance, atrasou o corte um instante. Ponto do São José. Mesmo assim, se manter à frente estava difícil. No ponto a ponto, o Praia Clube se encontrou no jogo. Nesse ponto do Maicon, a equipe chegou ao match point, 24-20. Não demorou até Franco fechar a conta para o Praia. Final, 25-20 e 3-0 no placar. A vitória esperada para a 4ª rodada da Superliga não veio. Uma nova tentativa acontece amanhã, diante do Joinville, fora de casa. E para esse jogo, o time já sabe o que precisa melhorar. Sem dúvida, um jogo muito duro, né? Com características do adversário muito parecidas, inclusive. Né? Talvez eles não tenham jogadores de segurança, né? que rodem essas bolas mais afastadas como tem o Praia, mas é um time que joga muito com volume de defesa, troca muita bola, então é um jogo de mais paciência, é um jogo de novo, num contexto de saque do outro lado, que não é um saque extremamente forçado, que vai nos testar justamente naquilo que tivemos problema no primeiro set, que é conseguir ter o passe na mão e rodar nossa bola. Amanhã, no próximo treino, a gente vai ter uma reunião, o professor vai vir com um estudo, vendo os vídeos do que aconteceu no jogo, um estudo elaborado com números e estatísticas, com clareza. Às vezes a gente vai falar aqui que foi uma coisa, quando vai ver os números é uma coisa totalmente diferente. Então a gente deixa para esfriar a cabeça agora, colocar a cabeça no lugar, com mais calma, a gente senta e entra no que realmente aconteceu, sem achismo. Rapidinho a gente vai mostrar a tabela da Superliga. Aqui na 4ª rodada, né, o São José... Aliás, vai acontecer a 4ª rodada, né, o São José vai jogar contra o Joinville. E já aconteceram os 2 primeiros jogos. O Blumenau venceu o Goiás por 3-2, fora de casa. O SESI Bauru perdeu para o Cruzeiro 3-2 também. O SESI Bauru jogando em casa, o Cruzeiro venceu por 3-2. O São José sai para enfrentar o Joinville amanhã, 6h30 da tarde. Se correr aqui como aconteceu nos 2 primeiros jogos, Paulo, da abertura da rodada, quem sabe São José vença aí e traga os pontos para São José. Verdade, Bruno. Por enquanto, os visitantes estão tendo vantagem nesta 4ª rodada da Superliga. No caso do São José, o que precisa ajustar são 2 questões importantes. Confiança, porque a partir da confiança você diminui a oscilação dentro das partidas. O time começa bem, oscila bastante e acaba perdendo, e contra o Joinville, margem de erro tem que ser 0. Pois é, o São José precisa voltar aos trilhos aí, porque agora são 4 jogos, 1 vitória na estreia e 3 derrotas. Boa sorte aí para o pessoal do São José. A gente traz as informações na 4ª-feira do jogo contra o Joinville. E ainda falando de vôlei, mais das categorias de base, porque o time do Sub-21 do São José entrou em quadra neste final de semana para as semifinais do Campeonato Paulista da categoria. E foram 2 jogos emocionantes no duelo regional contra Pinda. Você está vendo aí a imagem do primeiro jogo lá em Pindamonhangaba. Na primeira partida, que foi essa aí, disputada no sábado, o São José perdeu por 3-2, 3 sets a 2, com parciais de 25-22, 20-25, outro 20-25, 25-17 e 17-15. Na partida de volta, que foi disputada ontem no ginásio da Univap, o São José precisava vencer para forçar o Golden Set no final. E foi o que aconteceu. Mais uma vez, 3-2, com parciais de 25-17, 25-19, 20-25, 19-25 e 15-11. Aí no Golden Set, o Pinda levou a melhor, venceu por 26-24,
passou para a final e acabou eliminando o São José. Paulo, o São José que fez uma boa campanha nessa primeira fase, né, até os playoffs, enfim, chegou na semifinal, até favorito, podemos dizer, né, mas o Pinda acabou se saindo melhor. O São José que até jogou melhor, fez 25-17, 25-18 no jogo de volta, né, nos 2 primeiros sets, mas não conseguiu aí ser páreo para o Pinda. Clássico é clássico, né? Infelizmente, o São José enfrentou uma equipe que estava qualificada, preparada, que também é muito forte nas categorias de base, que é Pinda. O time vinha fazendo uma boa campanha, mas dessa vez não deu para poder avançar a finalíssima, parou nas semis, mas com certeza foi uma campanha muito bonita da equipe e sai de cabeça erguida. Pois é, o São José caiu de pé, né? Não desmerece nada o que o São José fez no campeonato, né? Muitos desses meninos já estão no time de cima também, e é importante, né? Que se não foi bem agora, não chegou ao título desse ano, quem sabe no próximo ano aí consegue o título, porque a base do São José, mais uma vez, né? Mais uma base do São José, de um time de base do São José, mostra a sua força, e é isso que importa, né? Competir, lógico, se vencer sempre melhor, mas o importante é gerar frutos aí para o time de cima do Reinaldo Bacilieri. E a gente faz a primeira pausa no Hora do Esporte. Já já a gente volta com o basquete, o futebol, enfim, o programa está recheado hoje. Até mais. Voltamos com o Hora do Esporte, falando agora de basquete, porque na última sexta-feira o São José Basquetebol voltou à Farmaconde Arena para enfrentar o paulistano, tentando aí embalar após uma grande vitória contra a Franca fora de casa. Mas o que era esperado não aconteceu e os joseenses amargaram mais uma derrota no NBB, dessa vez por 75-62. O pivô Renato Carbonari, desculpa, a voz dá uma picarreada aqui. O pivô Renato Carbonari do São José anotou 13 pontos e 6 rebotes, seguido pelo Ruivo e Franco Vieta, que anotaram 11 pontos cada um, sendo aí os destaques do São José. Já pelos lados do paulistano, o ala armador Crescenzi foi o destaque com 14 pontos, sendo também o cestinha do jogo. Com o resultado, o São José soma agora 7 derrotas e 1 vitória, que dá 12,5% de aproveitamento no NBB. Esse é o aproveitamento do São José na competição. E a penúltima colocação na tabela de classificação. Já o paulistano tem 3 vitórias e 5 derrotas e sobe um pouco na classificação, indo para 38,5% de aproveitamento, ficando na 13ª colocação na tabela. A gente tem uma tabelinha dos resultados aqui, ó. Então, São José, como sempre, essa primeira parte da tabela aqui, tem esses 3 jogos, né, que o São José fez nesse mini campeonato carioca, acabou perdendo. Aí o São José foi vencer só contra a Franca na antepenúltima partida, né? E aí, contra o paulistano também, na última partida, acabou sofrendo a derrota. E hoje, às 7h30 da noite, o São José volta à quadra também na Arena Farmaconde, na Farmaconde Arena, melhor dizendo, para enfrentar o São Paulo. Um jogo complicado, né, Paulo? Lembrando que o São José desclassificou o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista. Então, pode ser que o São José vença, mas precisa alguma coisa encaixar aí para o São José voltar ao que estava apresentando no Campeonato Paulista. Verdade, Bruno. São José e São Paulo fizeram partidas disputadíssimas pelo Campeonato Paulista e agora no NBB o contexto é outro, né? Apesar de ainda estar no começo da competição, é um campeonato longo, a situação pode se tornar preocupante se dentro de casa o São José não recuperar esses pontos que perdeu fora. Então esse jogo contra o São Paulo vai ser importantíssimo. E o São José só está à frente do Fortaleza, e ainda por número de pontos, no saldo, né, de pontos, porque o aproveitamento dos dois é o mesmo, 12,5. Então, o São José precisa vencer aí para tentar escalar aí a tabela de classificação. E os comandados do Regis Marrelli podem ter um reforço a mais hoje da torcida, né, porque ônibus especiais foram colocados à disposição da torcida para poder justamente encher a Farmaconde Arena. Os ônibus, eles saem, são 2 ônibus extras, que eles vão sair do terminal central da cidade em 2 horários, às 6h45 e às 7 da noite, com retorno previsto às 10 da noite e às 10h15, e aí podendo ser mudado o horário conforme o andamento do jogo, né? Talvez se tiver prorrogação, enfim, pode atrasar um pouquinho essa saída. Então, 15 para 7, às 7 sai o ônibus do terminal para levar os torcedores aí, quem sabe um ginásio mais cheio, que a torcida também está precisando encher, principalmente
a Arena Farmaconde, no Lineu de Moura, a torcida vai e comparece, mas está precisando ir também na Arena Farmaconde. Então o Paulo vai estar lá hoje à noite e traz todas as informações, as emoções desse jogo contra o São Paulo no Hora do Esporte de quarta-feira. Continuando no basquete, mas agora o basquete feminino, porque as meninas do São José entraram em quadra nesse sábado para a partida de volta das quartas de final do Campeonato Paulista. A tarefa era difícil, pois as joseenses precisavam vencer o Ituano para forçar o terceiro jogo. E apesar da luta, o São José saiu derrotado por 79-71. O destaque do São José foi a ala Maiara, com 18 pontos e 9 rebotes. Além da outra ala, né, a Ju Souza, que anotou um duplo-duplo, com 16 pontos e 12 rebotes. Pelo lado mandante, a Gabi Guimarães foi a cestinha do jogo, com 25 pontos e 8 rebotes. Com a eliminação, São José encerra a temporada aí, que foi marcada pelo retorno do time feminino à Liga Nacional, em que pese, Paulo, a derrota, né, a eliminação no Campeonato Paulista, mas acho que a temporada foi boa, é um saldo positivo, principalmente por causa dessa questão do retorno à Liga Nacional, né? Uma coisa que o São José não disputava há 10 anos. Sem dúvidas, Bruno. Saldo extremamente positivo. Vale lembrar que é um projeto que foi retomado recentemente com perspectiva de futuro. São José tinha a média de idade mais baixa, tanto da Liga Nacional quanto do Paulista também, com jogadoras sub-21, sub-23, tanto que essas meninas que foram eliminadas do Paulista adulto, agora vão ter no final do mês o Brasileiro sub-23, onde elas são atuais campeãs. Então, realmente foi para amadurecer, para poder ganhar corpo aí, e caíram de pé, né? Ituano é um dos favoritos ao título e elas foram lá fora de casa e até o final tentaram forçar esse terceiro jogo. Parabéns aí pela campanha. O Ituano é um dos principais times do país até, né? Só um pouquinho abaixo do Sampaio Corrêa, mas parabéns para as meninas. E é isso, cabeça erguida, porque o ano que vem tem mais um Campeonato Paulista e mais uma Liga Nacional pela frente. Ainda falando sobre basquete feminino, mas do Sub-20, pelas quartas de final do Campeonato Paulista da categoria, o São José atropelou o Franca por 74 a 35 e fechou a série melhor de 3 por 2-0, se classificando para as semifinais, já que as joseenses tinham vencido a primeira partida em Franca. A Federação Paulista ainda não definiu as datas dos confrontos da próxima fase do campeonato, mas, Paulo, enquanto o adulto aí não conseguiu a classificação, o Sub-20, né, que é forte na categoria, atropelou Franca e passou com propriedade, né? Com certeza, e são favoritas para poder conquistar esse campeonato paulista, uma belíssima exibição. Agora aguardar as datas das semifinais, a gente, claro, vai trazendo essas informações e atualizações aqui no Hora do Esporte. Parabéns para as meninas, né? Conseguiram passar aí com méritos, com folga também, que é muito importante. Agora esperar aí o confronto de semifinais desse campeonato paulista. A gente faz mais um intervalinho e na volta tem mais informações da Águia do Vale e também no futsal masculino. Não saia daí. Estamos de volta com o último bloco do Hora do Esporte, falando agora da Águia do Vale, porque o São José anunciou no final da última semana mais 2 jogadores que vão fazer parte do elenco da Série A2 para a Série A2 de 2025. O primeiro deles é o zagueiro Vitão, de 29 anos. Ele começou nas categorias de base do Vila Nova de Goiás e teve passagem marcante pelo Ferroviário do Ceará, por onde fez 90 jogos entre 2020 e 2022. Neste ano ele passou também pela Tombense de Minas Gerais, onde disputou a Série C do Campeonato Brasileiro, e também pelo Barra de Balneário Camboriú, onde disputou o Campeonato Catarinense. O segundo nome dessa nova leva aí do São José é do goleiro Jefferson Souza, de 30 anos. Ele estava no Confiança do Sergipe, onde foi campeão estadual, disputou a Série C do Campeonato Brasileiro e ainda conseguiu a vaga para as Copas do Brasil e do Nordeste. O Jefferson foi formado nas categorias de base do Guarani e teve uma passagem rápida aqui pela Águia do Vale, fazendo 3 jogos na Copa Paulista de 2014. No ano passado, ele defendeu o Comercial de Ribeirão Preto pela Série A2. Lembrando que o São José já anunciou o lateral esquerdo Felipe Borges, o zagueiro Paulo César e o volante e também lateral esquerdo Guilherme Martinelli. Vamos ver o que os 2 novos contratados, tanto o Vitão quanto o Jefferson, falaram já com a camisa da Águia do Vale. Dá o play, Matheus. Esperar muito trabalho,
muita dedicação da minha parte e pode ter certeza que raça e vontade não vai faltar. Estamos juntos nessa e tenho certeza que vamos conseguir o nosso objetivo, que é primeiramente o acesso. O torcedor pode esperar do Vitão, né, muita força de vontade, muita garra, né, muita disposição. Então, tudo isso junto, né? E não só a mim, mas de todos os atletas, para a gente conseguir colocar o São José no lugar mais alto possível. Aí a palavra, né? O Vitão e o Jefferson, goleirão, já o São José mostrando aí a sua espinha dorsal, né? Por enquanto, mais os jogadores de defesa, né, Paulo? Então, aos poucos, a conta-gotas aí, o São José vai mostrando as suas caras, né? Suas novas caras para esse time de 2025. Verdade, e olhando esse mapeamento, né, que o São José está fazendo, inicialmente são muitos jogadores que são da confiança do Moacir, né? Inclusive estão vindo, a maior parte deles, de um time chamado Confiança também, para poder manter o script. O São José está apostando em jogadores mais experientes, que têm bagagem pelo futebol nacional e também na disputa da Série A2, como é o caso, por exemplo, do Martinelli, que foi campeão dessa competição, do Jefferson, que disputou ela na temporada passada pelo Comercial, né? Então, naturalmente, é um time que vai começando a encorpar, começar a ganhar um pouco mais ali de ritmo e de características. Pelo que a gente está conseguindo observar inicialmente, é realmente um time um pouco mais cascudo do que era o time montado no ano passado, em que tinham muitos jogadores que tinham trabalhado com o Ricardo Costa. Então, assim como o Ricardo Costa, que ia disputar pela primeira vez uma Série A2, muitos jogadores do elenco da temporada passada também iriam fazer a sua estreia. Agora está sendo diferente. São jogadores um pouco mais rodados. O Vitão, por exemplo, já passou por mais de 20 clubes, né? Então tem 29 anos e bastante experiências aí em várias equipes do Brasil, em vários campeonatos. A gente espera que com essas novas características, tendo tempo para poder conseguir treinar, a equipe comece também a apresentar até mesmo uma evolução ali do que taticamente o Moacir Júnior vai querer, né? Na coletiva de estreia ele falou, Bruno, que ele queria um time que fosse um pouco também ofensivo, tivesse característica de marcação alta, um time que tivesse um pouco mais de pegada, que jogando em casa tivesse essa experiência para poder saber jogar competição. Vamos ver se no papel vai consolidar o que a gente espera que foi prometido na prática também. Pois é, o São José que, como você falou, está trazendo bastante jogador de experiência de Campeonato Brasileiro, mas é importante também trazer de experiência de Série A2, né? Mesclar um pouco, porque o estadual mais forte é o Paulista, realmente, e a Série A2 não deixa nada a desejar para outras primeiras divisões de Nordeste, de Centro-Oeste, enfim, é o campeonato realmente mais forte mesmo, e aos poucos a gente vai conhecendo, né, e tendo conhecimento desses novos jogadores, a gente traz a informação aqui para o Hora do Esporte. Teve um conselho técnico hoje, acabou agora há pouco. O campeonato deve começar no dia 15 de janeiro e o término previsto está para o dia 6 de abril. O Campeonato Paulista da Série A2, os estaduais que vão ser mais encurtados, né, vão por causa daquele super campeonato mundial que a FIFA inventou de fazer o ano que vem, enfim. O brasileiro vai ser antecipado, vai começar em março, então o calendário do ano que vem vai ser totalmente diferente, mas a gente traz as informações na quarta-feira do que tudo que aconteceu nesse conselho técnico. Para encerrar o Hora do Esporte, a gente vai falar sobre futsal, porque o São José entra em quadra amanhã pela primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista Adulto. O adversário será o Santo André e a partida acontece no Ginásio Tênis Clube às 8 da noite. E o técnico Gabriel Oliveira e o pivô Pedro Torres falaram um pouquinho do que eles esperam desse duelo. Dá o play, Matheus. Bom, a expectativa é de ganhar de 2 jogos, né? 2 equipes muito equilibradas, parecidas, fizeram campanhas parecidas no Campeonato Paulista. O primeiro jogo vai ser fator determinante para a gente reverter essa vantagem. Acredito que as 2 equipes vão tentar prevalecer esse fator em casa, então a preparação foi boa, a gente chega bem confiante para esse jogo. A gente espera vencer esse primeiro jogo para levar a vantagem para Santo André. Estamos treinando muito duro, estudando bem o adversário, para esses 2 jogos a gente fazer o melhor possível para a gente estar na final. Terça-feira, na outra terça-feira, a gente desempenhar o nosso melhor papel possível para a gente conquistar essa vaga na final e, se Deus quiser, ser campeão. Obrigado, é o Breno da assessoria do futsal que mandou para a gente os videozinhos, Paulo. Amanhã eu vou estar lá no Tênis Clube para acompanhar esse jogo.
tem que começar com o pé direito para levar essa vantagem, né? Como o Pichu falou, tentar reverter essa vantagem já vencendo e levar para lá, para empatar lá em Santo André e trazer a classificação. Sem dúvidas, quando você vai jogar fora de casa, é importante fazer valer o mando, né? Então, como o São José vai jogar amanhã no Tênis Clube, tem que fazer um jogo consistente, buscar a vitória desde o começo, criar essa vantagem do empate para os lados joseenses, porque isso, numa decisão, pode com certeza fazer grande diferença. A gente deseja sorte, o time do São José Futsal, com o trabalho sendo comandado pelo Pichu, está fazendo uma temporada muito boa, foi bem na Liga Nacional, infelizmente foi eliminado, e agora o foco total é no Paulista, né? Então, para poder salvar também a temporada, tem que tentar beliscar aí o caneco do Paulista. A gente deseja sorte. Pois é, o São José precisa vencer esse jogo, primeiro jogo, para no segundo jogo, aí sim só precisar do empate, e aí classifica para a final, caso perca aqui, precisa vencer para forçar uma prorrogação no segundo jogo, então não pode se complicar jogando no Tênis Clube, tem que vencer e aí sim levar a vantagem do empate para Santo André e classificar, como o Paulo disse, já tentar beliscar esse caneco aí, já que a temporada, infelizmente, né, a classificação na Liga Nacional não veio. Paulo, vamos embora? Partiu. Partiu, a segunda-feira foi corrida um pouquinho, mas assim que é bom, com bastante informação, um programa bastante recheado. Paulo, uma boa tarde para você e quarta-feira estaremos de volta ao Hora do Esporte. Com certeza, Bruno, uma boa tarde para você também e a todos que nos acompanharam nesta segunda-feira, uma ótima semana. Quarta-feira estamos de volta. Luizão, agora sim acertei, agradecendo também a presença do Luizão, que levou as informações do esporte para a comunidade surda de São José dos Campos. Para você, eu deixo o meu abraço e a lembrança de que quarta-feira estaremos de volta no mesmo horário para falar mais sobre esporte. Então, quarta-feira estaremos de volta. Tchau!